Bom, vamos lá. O parâmetro in-out pode ser passado um valor para a procedure que pode ser atualizado, ou seja, o valor do mesmo parâmetro pode ser atualizado durante o processamento das linhas, coisa que a gente não conseguia fazer no in, correto? A gente passava já um valor para o in. Dentro da procedure, eu não conseguia pegar e modificar ela, era praticamente uma constante. Agora, com o parâmetro in-out, não. Apesar de ele ser um parâmetro de entrada e saída, eu vou conseguir fazer essa modificação. O mesmo valor de entrada não vai ser o mesmo, geralmente, o valor de saída. Correto? Um exemplo desse cara aqui, ó, in-out, né? Então, pegando essa procedure aqui, vamos copiar e vamos colar aqui em código. O que a gente tem aqui, ó? Create a replace procedure format phone. Simplesmente é o nome da minha procedure. Esse tipo aqui, ó, in-out, correto? Nome da minha variável, tá? Agora aqui, ó, begin. Pphone number, pphone no aqui, ó, é o mesmo cara daqui, ó. Não estou usando mais nenhuma variável. O que ele está fazendo? Ele está pegando um pedaço do meu número da posição 1 mais 3 posições, certo? E está concatenando com esses caras aqui, ó. Com abre e fecha parênteses, para justamente ficar igual ao nosso formato de número telefônico. Correto? Depois que eu mandei esse número, o número inteiro, por exemplo, do telefone, tá, ele vai me devolver no mesmo parâmetro formatado. Tá, ó. Então ele está fazendo uma série de coisas aqui, ó, para simplesmente concatenar o número do telefone já formatado, com o abre e fecha parênteses lá, para ficar bonitinho lá o telefone. Ó, com traço, tá, ó, mais concatenação de traços. Correto? Beleza. Então, criando esse cara aqui, ó. Oi? Aqui? Esse cara aqui? Fechou parênteses. É. Daria certo também, mas a visualização ficaria ruinzinha, né? Então, vamos deixar assim, ó. Fica melhor mesmo. Vamos lá. Então, create a replace procedure, procedure compilada, legal, ó, format phone, né? Agora a gente vai pegar e vai executar esse cara, ó. Aqui, pessoal, eu tô fazendo o quê? Aqui é o meu ambiente chamador, não é? Ó, meu PLSQL poderia ser em qualquer linguagem de programação. Lembram-se do que a gente falou de bind variables? As bind variables num ambiente fora do bloco nomeado ou não nomeado, em vez de eu declarar lá declare, eu coloco aqui, ó, variable. Tá? Nome da minha variável, varchar2. Beleza, ó, declarei a minha variável. Execute. Tá? O quê? Qual que é a diferença? Se eu for utilizar o declare, eu preciso estar com o meu bloco dentro de um begin e um end. E aqui vem o código, ó. Aqui dentro viria o código. Correto? Ó. Agora, eu não tenho begin e end aqui, ó. Correto? Eu estou utilizando, tá, o ambiente agora do Oracle. Correto? Por isso que agora, então, mudou um pouquinho. É variable aqui. Tá? Nome da minha variável, o tipo dela. Se você não utilizar o declare, begin e end, aí você tem que utilizar o variable para cada variável. Tá? Então, ó, é um novo jeito, na verdade. Poderíamos fazer do jeito anterior, tranquilamente. Tá? Execute, né, ó, pphone, dois pontos, igual ao que? 0800 6330575. O que isso daqui está fazendo?
O que é esse 2 pontos, né? A minha variável p fone no vai receber esse número aqui, ó. Eu estou no ambiente fora do bloco anônimo ou fora do bloco nomeado, tá? Então, ó, eu estou falando, essa variável aqui vai ser atribuída esse valor aqui, ó, o 0,800. Correto? Simplesmente estou atribuindo variável aqui, o valor de variável. Print. O que o print faz? Print ele vai imprimir simplesmente o valor. Execute. Format phone. Quem é o meu format phone? É a procedure. De qual valor aqui, ó? Esse 0,800. Correto? Ó, que eu acabei de atribuir. Legal. Na mesma variável, ele vai pegar e vai retornar. Para onde? Mostrar um novo valor formatado aqui, ó. Correto? Então, eu estou entrando com um valor e está me retornando outro. Tá? A procedure está permitindo fazer isso por quê? Porque o meu tipo de variável é em out. Está mandando por valor ou por referência? Ele manda por valor, cara. Por quê? Apesar de ser... Ó, a impressão é que vai ser o quê? O envio por referência, né? Porque para a mesma variável vai ter valores diferentes. Então, a partir do momento que eu mudei na minha variável que vai, ela vai voltar. Tá? Só que aqui eu precisaria agora ver na parte de memória. Eu não sei te falar se ele faz por valor ou por referência. Você botou 2 pontos ali? O 2 pontos simplesmente é atribuição. Tá? É aqui, ó. É atribuição para esse cara aqui. Tá? Aqui eu estou imprimindo o valor realmente que eu digitei e aqui eu estou imprimindo o valor depois que a procedure foi executada. Sim. Eu não execute esse format phone, ele botou 2 pontos na variável. Então, é porque eu estou... eu não posso só colocar isso, ó. Não, execute de baixo. Opa. Outro execute. Peraí. Esse execute aqui. O format phone é a minha procedure. Certo? O 2 pontos pphone é a minha variável. Que foi atribuída para esse cara aqui, ó. Tá? Professor, tem que ter 2 pontos aí? Tem. Porque é o ambiente. O ambiente, fora do begin e end, a gente tem que escrever dessa forma. Tá, espera aí que eu já vou. Aqui, ó, então o que acontece? Ó, antes, certo? Como eu tinha digitado, e agora depois, ó, com a formatação. Com parênteses e agora com traço. Na mesma variável, em out, a gente consegue colocar e depois voltar. Tem questão 7 ali. Pode ser que eu tenha errado o chequezinho. Depois eu pego e corrijo, não tem problema. Não, que eu falei agora, a gente do sistema de mandar pra gente. Cara, erro do sistema é meio zoado falar, né? É o usuário. Quem é o usuário? Eu errei. O sistema errar, se ele tá bem feito, cara, não pega, hein? É muito difícil. É o usuário, é o puro usuário que faz isso. Pessoal, ó, vamos fazer o seguinte, a gente abre na última aula para discutir esse negócio, porque eu preciso passar uma matéria para vocês. Beleza? Aí é dúvida, a gente resolve isso daí, não tem problema. Tá? Eu não sou restrito a essa parte de a gente pegar e discutir, não. E é importante, inclusive, porque vocês estão vendo o erro de vocês, mas vamos programar um pouquinho isso daí, senão eu não consigo dar o que eu quero para vocês também. Tá? A última aula, que já é de exercício da gente, a gente aproveita e faz isso, não tem problema não. Ok? Então vamos lá. Aqui, ó, então é a sintaxe dele. Aqui, ó, como eu tenho aqui print e execute, o que a gente consegue ver?
O resultado, na verdade, ele não é tão bonitinho, igual o grade, né? É em formato realmente de texto aqui, ó, que ele vai exibindo os resultados para a gente. O seu deu erro? Qual o erro que deu? Ó. É, eu aproximo ou erro na execução? Cara, no ambiente fora do PLSQL, né, fora do bloco anônimo, é uma outra programação. Você está mudando de ambiente, vamos dizer assim. Tudo que tiver entre P e cliente, beleza, é o jeito tradicional de a gente pegar e programar. Tudo que está fora do ambiente, fora que interfere em outros comandos. Print, por exemplo. O print a gente não consegue pegar e utilizar em qualquer parte lá. O print é um comando fora do ambiente não nomeado. É por isso que não dá essa parte de não conseguir utilizar tudo. Tá? Bom, vamos lá então, pessoal. Entendido aqui essa parte da variável out, in out nesse último caso? Sim? Na mesma variável, no mesmo parâmetro, então, é possível, né, mandar e receber o valor. Ok? Se fosse no ele está dando ele colocar umas notas ali? Aí não, né? Aí eu colocaria dois pontos igual só e ele já iria pegar e fazer a atribuição. Tá? Se fosse no begin end tradicional que a gente estava vendo. Ok? Bom, vamos lá ainda, né? Então a gente falou sobre... Para você saber de entender, você tem que também entender a procedura. Você tem que saber. Na verdade, você precisa saber da procedura para saber o resultado que ela vai retornar. Né? Se você não souber, se você não tiver o código da procedure, você tem que ter pelo menos a documentação do que ela retorna. Né? Então você vai imaginar, passando determinado valor, que vai retornar tal coisa. Né? É a única forma de pegar e suprir essa parte para a gente. Senão não tem jeito. Não tem como realmente fazer isso daí. Tá? Quando chamamos um subprograma, né, você pode escrever parâmetros atuais e as seguintes notações. Essa daí é a 12D. D de dado. Existe notação posicional e existe notação nomeada. O que seriam essas notações? É como a gente chama a procedure. Tá? A posicional lista dos parâmetros atuais na mesma ordem que os parâmetros formais. Ou seja, se eu já tenho lá declarada parâmetro inteiro, caractere e data, eu passo nessa mesma ordem o parâmetro inteiro, caractere e data. Agora nomeada, lista dos parâmetros atuais em ordem arbitrária, usando operador igual maior, para associar uma nomeação do parâmetro formal com o parâmetro atual. Ou seja, né, nessa concepção de nomeado, você está dando o nome do parâmetro. Se você está dando o nome do parâmetro, ele não precisa ser na ordem que você declarou. Tá? Você vai lá e coloca a ordem que você quer. Mas em compensação, você vai escrever mais. Por quê? Porque você vai destinar determinado parâmetro que está sendo executado naquela posição. Tá? Até que vantagem se tem, pessoal? Tem que estudar um pouquinho. Tá? Ou misto, lista de alguns parâmetros atuais como posicionais e alguns parâmetros nomeados. Aqui eu estou mesclando isso daí. Alguns parâmetros eu já estou deixando na posição certa, da declaração lá da minha procedure, e alguns parâmetros eu estou invertendo, eu estou misturando essas duas passagens aí. Tá? Que é o que eu acho que às vezes confunde bastante. Para mim, ou você utiliza realmente o formal ou o posicional, que é respeitar realmente o parâmetro que a procedure colocou. Ou você coloca o nomeado. Beleza. No nomeado você está destinando, então fica fácil de ver no código. Agora, um misto
você vai se confundir bastante, tá? Você não sabe, geralmente, isso daí de cabeça. Então, é mais fácil ou você obedecer um ou obedecer outro. Mas o Oracle tem as duas chances aí de pegar e trabalhar com a gente. Qual você usa mais? Eu utilizo mais o normal aqui, ó, o primeiro. Tá, ó, que é o posicional. Tá? Mas tem bastante código que ele vai lá e faz, que ele vai lá e tem. Então é por isso que você tem que saber. E é um símbolo um pouco zoado, se for ver bem. É o símbolo de igual maior, dá a impressão que é ponteiro aquilo lá. Ou alias em algumas linguagens. Então é por isso que a gente tem que saber essa parte aqui. Tá? Antes do Oracle 11, somente notação posicional era suportada. A partir da 11, notações nomeadas e mistas são utilizadas. Tá? Vamos supor aqui, ó, a gente tenha esse cara aqui, de adicionar departamento. Ó. Isso daqui, apesar de ser um exemplo bem simples, tá? É um exemplo bem funcional. Vocês vão utilizar, inclusive, nos exercícios aí. Olá. Copiar. Colar. Ó. Create or Replace Procedure ADD DEP. O nome da minha procedure, adicionar departamento. Tem os meus parâmetros ali, pname e ploc. Correto? Do tipo, nome do departamento e localização do departamento. Location ID %type. Beleza, até aí ele está pegando e declarando o que a gente já viu de parâmetro. Begin, end, comando de inserção. Insert into departments. Tá? Estou fazendo uma inserção na tabela de departamento. Department ID, Department Name e Location ID. Os três campos. Values. Departaments underline sec.nextval. O que é isso daqui mesmo? Departaments underline sec.nextval. Vocês lembram disso? É o valor seguinte, é a minha sequence. Correto? Existe uma sequence lá dentro do Oracle, tá? Eu estou pegando o próximo valor da minha sequência ali, ó. Se já estava no 100, ele vai para o 101. Se já estava no 101, vai para o 102. Enfim. Pname e ploc, olha só. Pname e ploc estão aqui. Pname e ploc estão aqui, ó. Tudo bem? Pname é o meu primeiro parâmetro, ploc é o segundo. Pname é o meu primeiro parâmetro, ploc é o segundo. Até aí, tranquilo, correto? Se eu for colocar o valor aqui, ó, de pname e ploc, vão para os devidos lugares aqui na hora de eu fazer a inserção. Até aqui tudo bem? É uma inserção de dados que a gente está fazendo com essa procedure. Beleza aí? Vamos rodar ela então aqui, ó. Oi? O Nextval está reconhecendo. Não está reconhecendo o quê? Nextval. Nextval, vem aqui, ó, na parte de sequences. Vê se você tem essa sequence ali, ó. Departments underline SQ, underline sec. Essa tem. Essa tem. Então ele tem que dar o Nextval, cara. Se tem a sequence, isso daí na verdade é um comando. Aí tem designação de comandos. E aqui
abaixo qual é aqui, ó, peguei em 15 partes. Porque a gente está utilizando o percentage. Bom, vamos lá então. Vamos compilar esse cara aqui. O nextval, ele é um comando para se pegar o próximo número da sequence. Tá? A sequence ela tem um número, não tem? Ela não guarda um número lá sequencial que a gente cria. Ele é um objetinho aqui, ó. Né? Que ele vai guardar um número, uma sequência. Você cria a sequence e você vai fazendo o quê? Com que ele seja dado uma sequência. 1, 2, 3. O valor que tiver na sequence, o nextval, ele vai pegar o próximo disponível. Tá? Em vez de eu colocar ali o departamentos ID na mão, que eu vou digitar 101, 102, 103, ele está pegando o próximo que esse cara aqui disponibilizar. Tá? Eu posso fazer o quê? O nome da sequence.curval também, para eu saber qual é o número que está lá. Select departments. Departments. Ponto. Underline esse Q, né? Sec. Ponto curval. From dual. Ó. Esse comando aqui, ó. Opa. Só posso dar então o nextval depois do curval. Então, nextval aqui. Ele tem que reservar em memória. Ó, o curval serve para ele pegar o valor corrente da minha numeração. O valor corrente que tem nessa sequência é 280. A próxima vez que eu for dar o nextval, vai para 281. Ele pegou, então, o nextval, ele pegou o atual. Ele pegou ele está no embaixo. Exatamente. Então, agora que eu for utilizar o nextval aqui no main circle, ele vai para 281. Ele retorna o número 281. Isso daí eu acho que, se não me engano, está numa das últimas aulas, tá? Essa parte do nextval e do curval, das sequences. Ele está numa linha também na tabela? Então, ele na verdade, ele é um objeto, né? A sequence. Você utiliza o valor que ele retorna, tá? Não é necessariamente ele vai estar preso àquela determinada tabela. Você pode utilizar em qualquer tabela, tá? Para se utilizar é exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó. Nome da minha sequence, ponto nextval. Tá? Depois a gente dá até uma revisada na última aula aqui agora, se vocês quiserem. Ó, então, criamos a nossa procedure aqui, a dd-det. Tá? O que acontece então aqui, ó? Na notação posicional, simplesmente eu vou chamar a minha procedure, correto? Com o nome do departamento e o código do departamento e o código da localização. Ó, aqui eu não tenho o nome do departamento e o código da localização nessa sequência, na criação da procedure. Tá, ó, nome do departamento e localização.
Correto? Agora aqui, ó, eu estou chamando essa mesma procedure com essa mesma sequência. Nome do departamento, certo? E depois a localização. Tá? Se é a mesma coisa, se é a mesma sequência, ó, provavelmente ele já executou, tá? Select, asterisco from. Vamos ver se ele executou mesmo, né? Professor, aí no caso tem que usar o nome da variável que você usa na procedure, ou não? Para posicional, não. Para posicional, ó, eu só estou passando o parâmetro. Para não posicional. Para não posicional, eu vou colocar o quê? Exatamente. O nome do parâmetro que está lá na procedure é igual ou maior ao valor que eu quero. Tá? Mas deixa eu só confirmar aqui, ó, se ele realmente fez a inclusão desse cara, né? 2500 training. Ó, o próximo ID que ele pegou, 2290 training, tá? Beleza. Aqui, ó, agora é o que? É a notação nomeada, ou seja, o nome do parâmetro que a procedure tem e o valor que ele tem, ó. O nome do parâmetro da procedure que ele tem e o valor que ele tem. Aí é feito com quem? Com essa seta aí. Aqui eu não estou colocando primeiro o nome para depois o código da localização. Aqui eu estou invertendo, eu estou colocando o código da localização para depois o nome. Então é por isso que a gente chama de posição nomeada, notação nomeada. Porque, ó, o nome do parâmetro eu coloco na chamada. Tá, ó. O execute está fazendo isso aqui para a gente. Então, ó, mais uma vez, executando esse cara aqui, ó, ele está indo de 10 em 10, tá, pessoal? Não está indo de 1 em 1, não. Ó, 300 aqui, education. Ele acabou de fazer a inserção para a gente desse dado aí. Beleza aí? O misto, aqui, como a gente só tem 2 parâmetros, a gente não tem muito o que fazer, tá? Mas um dos parâmetros a gente colocaria na posição normal e o outro parâmetro colocaria nomeado. Só isso, a gente misturaria um pouco a execução deles aí. O Oracle também iria aceitar, tá? Mas não é tão utilizado assim, é mais informacional. Professor, Oi. eu não vou fazer que a gente só vai conhecer o regulamento final. É. Agora eu executei, não existe o departamento civil. Departamentos underline sec, não é? É, não existe. Bom, vamos lá. Usando o parâmetro opcional default, define um valor padrão para o parâmetro, é possível fazer isso também, prover flexibilidade por combinação posicional e nomeada. Ou seja, né, é possível que em algumas rotinas vocês consigam fazer o quê? Com que um parâmetro já tenha um valor padrão. Se caso não for nada, né, se caso não for colocado, sempre o que é colocado explicitamente ele vai ter mais prioridade, correto? Nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer uma alteração
na nossa procedure lá, aquela ADD-EMP, ADD-DEP. Então, cópia, cola aqui. Qual que é a única alteração que a gente tem? Ó, a gente está colocando aqui, ó, dois valores. Logo na declaração, 2 pontos igual desconhecido, ó. E aqui, ó, default 1700. Ou seja, se eu não preencher nada de valor, ou preencher um e não preencher outro, correto? Ele vai pegar e vai colocar esses valores aqui por padrão. Se eu preencher, quem é prioridade é o meu preenchimento explícito. Tá? Na própria declaração, então, do parâmetro, a gente tem essa possibilidade de pegar e colocar isso daí. Ó. Tudo bem? Só isso. Está mudando só essa parte aí do que a gente já fez na procedura anterior. Então, rodando ela, a procedure foi compilada. Agora vamos chamar ela. Ó. Aqui é que vem o quê? Aquela parte, né, de chamadas mistas aí, ó. Se eu já tenho um padrão pré-definido dos parâmetros, ó, aqui, eu só chamo a procedure que ela vai lá e vai fazer o quê? A adição dos dados para mim. Qual dados? No caso, esses padrões aqui, ó, 1700 e desconhecido, tá? Então, ó, executar. Beleza, ó, executou com sucesso. Se a gente fizer um select na tabela departments, a gente tem que ver aquele cara lá. Ó. Desconhecido e 1700. Tá aqui, ó. A gente não colocou nenhum valor, simplesmente chamou a procedure. Só que como agora ele tem valor padrão, né? Ele coloca o padrão. Se a gente não colocou explicitamente o valor que a gente quer, ele pegou o padrão. Beleza? Como a gente poderia estar utilizando também? Dessa outra forma aqui, ó. Execute a minha procedure, propaganda e depois peloque apontando para 1200. Isso daqui, o propaganda, ele é o que? Posicional. Esse daqui já é mais o que? Nomeado. Eu estou fazendo o que? Explicitamente colocando aqui, ó, qual é o parâmetro que ele deve obedecer. Tá? Vou chamar e vai ser a mesma coisa. Ó. Compilou. Se a gente fizer o select aqui, ó, propaganda 1200. Adicionou ali pra gente, tá? Agora, é possível fazer essa parte aqui ainda, ó. Peloque de 1200. Opa, mas e o departamento? O departamento ele já não tem o default aqui agora, ó. Desconhecido. Ele vai preencher esse cara. Por quê? Porque eu não estou passando nenhum valor na hora de eu chamar a procedure. Correto? Então vai ficar desconhecido de 1200 da localização. Compilado. Se a gente for executar select. Desconhecido, ó, de 1200 a localização. Tá? Então, são alguns jeitos que a gente tem para se chamar as procedures. Ok? Você pode chamar procedures utilizando os blocos anônimos, ou, no nosso caso lá, as bind variables. Você precisa ser dono da procedure ou ter privilégio de execute. Como a gente está logado no usuário HR e estamos fazendo os objetos no HR, beleza, a gente pode pegar e executar perfeitamente. Caso não fosse, a gente tem que dar grant para esses caras aí. Tá? Precisamos permitir que seja executado. Pessoal, dúvidas? Perguntas? Nessa aula, a gente então vai terminar aqui. Tá? Nada, imagina. Ok. Depois a gente entra nessas duas, ainda a gente vai ter essas duas aqui, ó,
essas 3, né, para a próxima aula. O senhor falou que ia enviar, que tinha que corrigir uma coisa, né? Nessa daqui? Não, na semana anterior. Né? O senhor falou, eu vou até anotar aqui que eu vou reenviar para vocês. O script. Vou reenviar o script para vocês. Tá aqui, eu já reenvio já. E, pessoal, vai ter uma lista lá também de exercícios de hoje. Correto? Então, a gente vai aproveitar e ver as da lista anterior. Quem tiver dúvida, a gente já faz alguns aí. Correto? Tá lá na intranet mesmo. Tá? É para estar junto com o zip que vocês têm aí. Tudo bem? Beleza, então.